Olá, está no ar Porto e Negócios, nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. A Codesp realizou mais recentemente a divulgação do seu plano mestre até 2060, com as projeções de movimentações para o Porto de Santos, ultrapassando mais de 300 milhões de toneladas e também acrescentando a isso, dentro da sua projeção, um crescimento anual de 2,1%. Para isso, eu recebo nesta semana, para debater juntamente comigo todas essas informações e outras, Mike Sealy, diretor da Stolthaven e presidente do Conselho Administrativo da ABTL, Associação Brasileira de Terminais Líquidos. Mike, obrigado pela tua presença. Sempre bom ter você aqui juntamente conosco. Eu que agradeço por participar desse seu programa, que é já digamos assim, um sucesso dentro das nossas questões de portos e negócios. E é um prazer sempre estar aqui, colaborar com todos os seus telespectadores para que tenham o melhor conhecimento das atividades portuárias. Meu outro convidado é Ricardo, presidente da Brasil Porto, na área do segmento de transportes. Ricardo, pela primeira vez aqui junto com a gente no Porto e Negócios, obrigado pela tua presença para trazer aí informações esclarecedoras e de qualidade, principalmente para o nosso telespectador. Eu que agradeço, é um grande prazer poder participar desse tema tão importante que é nosso Porto de Santos. Indiscutivelmente. E para iniciar o nosso programa, quero trazer a opinião do Mike. Principalmente, Mike, quando a gente fala em planejamento. A gente já discutiu muito aqui no nosso programa e me parece, honestamente, que o segmento portuário cada vez mais acompanha o Porto e Negócios, porque todas as pautas que nós trazemos aqui no nosso programa, ela de alguma maneira é debatida no segmento portuário, é debatido por esta comunidade e a gente percebe alguma movimentação. Talvez esta movimentação deveria ser capitaneada na transformação, ou seja, os órgãos partissem para a transformação efetiva. Falando em planejamento, Mike, com a situação e a instabilidade que nós temos hoje, divulgar um plano mestre focando para 2060 é algo que a gente pode fazer com a realidade que o país passa atualmente? Olha, a questão de planejamento é fundamental, né? Nós temos que ter planejamento a curto, médio e longo prazo. Então, é uma coisa que eu sempre comentei com vocês aqui. Acho que isso aí é de bom grado. Agora, quando você faz planejamento já a longo prazo, obviamente as coisas não são tão possíveis de se fazer um forecast do que vem pela frente, principalmente no ano de eleições. Nós estamos vendo aí que é um assunto complicado para esse ano, agora em outubro, de qual nós acreditamos que, apesar das autoridades competentes estarem focadas na questão de planejamento, que é muito bom, eu acho um pouco temerário fazer muita planificação a longo prazo. Eu preferiria que pudéssemos fazer, sim, planejamentos e execuções pontuais agora, a curto prazo, e fazer projeções a médio prazo. A longo prazo, eu tenho minhas dúvidas. Seria uma condição, talvez, Ricardo, de direção exclusivamente, de que maneira a gente poderia apontar o Porto de Santos? Por que eu faço esta colocação? Porque, honestamente falando, você é da iniciativa privada, você deve fazer os planejamentos dentro da tua empresa e fruto de toda essa estabilidade que nós temos, principalmente no nosso segmento portuário, em virtude desse arcabouço legal que não contribui para o desenvolvimento, honestamente falando, já dificulta muito o próprio empreendedor, o empresário do segmento, para que se faça esses planejamentos de médio e longo prazo. Não está faltando, honestamente, aí uma perna dentro desse processo, que é esse processo sistêmico, político, econômico e jurídico que a gente tem no nosso país, que precisa ser revisto antes de se fazer um planejamento de longo prazo? Exatamente, eu acho que devemos cuidar do hoje, né? Dentro do nosso modal, da nossa cadeia, que tudo muda muito rápido, né? São muitas variáveis, né? Eu tive a semana passada com o Álvaro Clemente, da Codesp, e ele me falou sobre esse projeto do drone e tal, que foi aprovado agora, demorou 2 anos. Entendeu? E algo simples, né? Relativamente simples, totalmente eficaz e viável, né?
Então, acho principalmente que na segurança do Porto de Santos. voltado até nesse caso, para o abastecimento, para a fiscalização de abastecimento. Então, você imagina que você tem uma identificação visual de um lado e não tem do outro. O drone, hoje, é uma coisa muito simples, né? E foram 2 anos para se iniciar, para se aprovar o projeto ainda que vai ser iniciado, né? Então, acho que tem que cuidar realmente, eu diria até a curto prazo, né? Mesmo porque existem muitas variáveis, né? Muitas mudanças no decorrer, né? Hoje, o mercado ele se comporta de um jeito, amanhã a necessidade é outra, né? Não a que a gente está tratando hoje, né? E muito dificilmente a gente consegue seguir esse planejamento, talvez, de longo prazo. Nós temos aqui um representante do segmento das transportadoras e um representante do segmento de terminais. Honestamente falando, Mike, aí eu vou me utilizar dessa liberdade que eu tenho com você. Se eu retroceder aí algo em torno de 10 anos atrás, a gente percebia que a relação das transportadoras com terminais ainda não era uma relação extremamente muito bem estabelecida. E me parece que hoje, em virtude principalmente de todos os problemas que a gente tem e gargalos logísticos, essa relação é uma relação que se fortaleceu muito. A gente pode dizer que esta interlocução está cada vez melhor para que a gente possa reivindicar e buscar lá na frente efetivamente os investimentos que são necessários para acabar com os gargalos logísticos que nós temos no Porto de Santos, Mike? Sem dúvida. Eu diria que o desenvolvimento, a interlocução, o entendimento, né, a busca por excelência na qualidade dessa parte da cadeia logística que é fundamental, desenvolveu mas muito, muito bem. Hoje em dia nós temos, por exemplo, já diagnósticos de alguns problemas que podem acontecer com antecedência, os caminhões já chegam com pré-aviso, já existe um agendamento, né? A qualidade do transporte, a tecnologia é muito maior, os próprios motoristas hoje são melhores preparados e entendem, principalmente no meu segmento, que é o segmento líquidos a granéis, desculpe, que é fundamental ter um carregamento de produtos com tempo, porque tempo é dinheiro, né? Como você bem coloca aqui no seu programa, né? Porto é negócio, então tempo é dinheiro. Então, se nós podemos realmente agendar cargas, programar as cargas adequadamente, distribuir as cargas efetivamente, eu acho que isso aí traz realmente um ganho muito maior, e é isso a objetividade. A objetividade, Porto tem que gerar, Porto tem que rodar, né? Quanto mais produtos nós podemos consumir, quanto mais produtos nós podemos descarregar dos navios ou carregar os navios por exportação e mesmo receber de navios ou trazer de caminhões, será um ganho muito, muito grande. E principalmente nesse ponto, Mike, até porque os terminais se especializaram muito nessa questão de automação e a qualificação, principalmente dos transportadores e desta mão de obra, é fundamental, porque como você mesmo mencionou, a gente tem essa relação do just in time, o carregamento em tempo real, e o quanto mais ágil absolutamente isso tudo for, contribui com essa cadeia logística que a gente vem mencionando agora dentro do nosso programa, Mike? É lógico, hoje em dia, por exemplo, com as transportadoras, nós já pré-qualificamos o próprio motorista. O motorista já é pré-qualificado, ele já é escrutinizado, então quando ele chega no terminal, ele já chega com o documento, já chega com o seu passe, que ele mesmo já passa na portaria e já é admitido, já entra. Por quê? Porque todo o processo da inteligência operacional, da infraestrutura operacional, ela já está pré-agendada, já está pré-concedida. Então, não é mais aquele negócio que vai chegar o caminhão chegou, agora vamos arrumar. Quem é, de onde veio, para onde vai? Para onde vai? Não, hoje em dia já é tudo antecipado. Então, com isso, ajuda muito. Os terminais cada vez mais se estão automatizando. Eu diria um pouco, no meu próprio terminal, nós estamos investindo mais, eu comentava um pouco com você nessa semana sobre a questão de investimentos que estão fazendo grandes investimentos lá na Stolt para agilizar mais, para ter cargas. O Brasil necessita de estoques estratégicos, né? Porque a carga no Brasil é tudo sobre roda. Nós ainda estamos muito longe de um sistema ferroviário, eu diria até aceitável, né? Existe um segmento que está indo até bem, que é a carga a granéis aí, secas, né? Mas a parte de líquidos e essa coisa ainda está muito longe de poder conseguir. Então, a questão da cadeia logística com transporte terrestre, a questão da comunicação com as transportadoras e os clientes também com as transportadoras para fazer esse tripé que é fundamental, eu acho que tem trazido grandes benefícios e vai trazer mais benefícios ainda.
Ricardo, a gente percebeu no Plano Mestre, principalmente da Codesp, uma atenção muito especial nessa questão ferroviária, que foi apontada agora pelo Mike. Quando a gente fala de modais logísticos, a atenção ela não deve ser devida a todos os modais de um modo geral, principalmente por você ser uma pessoa especializada no modal rodoviário. E depois eu vou querer explorar com você também a relação da paralisação dos caminhoneiros e quais foram os impactos que isso geraram, principalmente no segmento de transporte. Ok. Nós falamos em gargalo, né, o tempo todo, e de uma forma natural, geograficamente falando, o Porto de Santos, existe esse gargalo muito se comparado a outros portos, né? Então esse dever, essa lição de casa, como o agendamento, o sistema, isso na verdade se faz necessário realmente, né? Porque você imagina como acontecia anos atrás, um caminhão chegar e ainda aguardar uma entrada, algo do gênero. A questão do modal rodoviário, ela vem de encontro realmente. Você escoa com uma melhor qualidade. Há tempos atrás, eu participei de uma reunião de um grande embarcador, onde eu estava falando muito bem e fomentando, inclusive, esse modal rodoviário. O cliente virou para mim e falou, pô, Ricardo, mas você está depondo contra o teu próprio negócio. De forma nenhuma. O trem, ele recebe a carga, dependendo do terminal, do navio para o vagão. E muitas vezes o vagão não vai até a fábrica do cliente, ou seja, o transporte sobre roda ele sempre vai existir. O que precisamos é sim ter uma qualidade e ser assertivos realmente. Até porque se a gente for investir no modal ferroviário e nós não tivermos a agilidade necessária no modal rodoviário, eu acho que novamente a gente vai enfrentar outro gargalo logístico dentro desse processo. Estou certo, Ricardo? Exatamente. É uma corrida de revezamento onde um modal passa o bastão para o outro, né? E dessa forma é onde você tem uma qualidade e uma eficácia na tua cadeia logística, né? Ricardo, eu sei que você viaja e conhece todos os portos do Brasil. Eu costumo sempre brincar com o Ricardo. O Ricardo é uma das pessoas que mais tem milhas, porque viaja o país todo, Mike. E a gente teve aqui na semana passada um programa focado exclusivamente em tecnologia, onde foi apontado por 2 executivos do segmento de tecnologia que nos próximos anos nós vamos extinguir, por exemplo, os cartões de acesso. Ou seja, os motoristas vão começar a se utilizar do próprio telefone para ter acesso aos portos do Brasil de um modo geral. Ricardo, pelo teu conhecimento que você tem, vou voltar lá na brincadeirinha ali das milhas. O Porto de Santos, ele vem perdendo espaço para outros portos? Eu não diria perder espaço. Como eu falei, enfrenta realmente, pela condição geográfica, trecho de serra, né? Nosso traçado de serra, acho que é o pior que tem dentro dos portos e acessos de portos dentro do nosso país. Mas a questão interna, eu acho que ela é bem trabalhada realmente. Falta, como eu falei, tratar o hoje. Comparado, como você falou, o Porto de Santos, ele obviamente é uma roda muito grande para se girar, né? Diferente de um porto menor, né? Onde tudo acontece muito mais rápido, né? Mas eu acho que vem nesse sentido, a gente vem evoluindo dia a dia realmente, tá? Dentro desse processo. A gente vai ter que chamar o nosso intervalo e no próximo bloco eu vou debater, principalmente com o Mike e com o Ricardo, as questões que foram pontuadas aqui no primeiro bloco em relação aos investimentos que a Stolthaven vem fazendo hoje para aumentar a sua tancagem e principalmente a paralisação dos caminhoneiros e a posição do governo em relação à importação e exportação de líquidos. Porto e Negócio vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Essa semana recebo Mike Seeley, diretor da Stolthaven e presidente do Conselho Administrativo da BTL, e Ricardo, presidente da Brasil Porto. Mike, no último bloco você falou em relação aos investimentos que a Stolthaven vem fazendo. E aí eu preciso me utilizar da tua experiência, da experiência do Ricardo, para que a gente possa fechar essa equação. O governo, mais recentemente, vem disponibilizando também a questão de tancagem, principalmente dentro das refinarias, ou seja, as refinarias deixando de fazer o refino efetivamente que era necessário e utilizando os grandes tanques ali dispostos para que façam armazenagem absoluta de produtos, principalmente líquidos. Isso foi também muito explorado com o presidente da BTL, o Carlos Kopic, aqui. A Stolt vem fazendo investimentos para aumentar esta capacidade. Como é que é essa relação de concorrência com o próprio governo? O governo ainda não consegue potencializar o negócio
dentro dos portos do Brasil e fica novamente míope dentro dessa esfera total que a gente tem e absoluta? Olha, eu vejo isso como o governo tentando resolver um problema da sua incapacidade produtiva e a ociosidade que ele tem de tancagem. Agora, quando você vê tancagem em áreas realmente de refinarias, elas podem ser usadas assim como, eu diria, centros de distribuição hinterland. Eu não vejo como eles podem ser possíveis para trabalhar em infraestruturas realmente, estoques estratégicos de importação e exportação. O Brasil necessita de estoques estratégicos. Em virtude da oferta e da demanda que a gente possui hoje? Eu diria não somente isso. Quando você olha um país tem que ter uma reserva energética capaz e sustentável de médio prazo. O Brasil, nós não conseguimos aqui 30 dias, se 30 dias nós não importarmos hoje, o Brasil para. Nós não temos condições. O Brasil depende hoje muito das suas importações, principalmente de diesel e gasolina. E as exportações de etanol também. Nós não acreditamos, nós não estamos de acordo com essa condição que o governo ANP está propondo aí. Eu acho que os terminais, o próprio governo veio pedir a nós que nós investíssemos para que possamos ter estoques estratégicos e agora ele vem com essa intenção de mudar. O Ricardo falou muito bem aqui, o governo muda muito rápido no Brasil, não existe uma constância, então a gente ficamos perdidos em saber realmente qual é as regras do jogo. Então, hoje em dia é essa regra, depois amanhã não é mais essa, depois da frente também pode ser que seja uma outra alternativa. Isso aí não é bom para o país. Mas, fazendo um recorte, encontro diretamente ao que a gente estava discutindo no primeiro bloco, não adianta fazer um plano mestre para 2060, sendo que a regra do jogo muda absolutamente ano a ano e fica, vamos dizer assim, se eu posso colocar desta maneira também, à mercê de uma vontade, de um sistema político que não contribui para esse desenvolvimento que eu sempre debato aqui no nosso programa? Não, exatamente. Quando nós focamos também, principalmente na minha empresa, a Stolt, nós olhamos muito a questão de também clientes estratégicos, né? E aí é com isso que nós estamos trabalhando, com os grandes importadores e grandes exportadores, né? Existe nesse mercado muito oportunistas nesse mercado, muito traders que somente interessam no momento e poder fazer um bom negócio e depois então, se continuar dando certo, seguiriam no mercado. Então, eu acho que o mercado está se apurando, o que nós estamos fazendo exatamente é isso, trabalhando com pessoas que acreditam no desenvolvimento, na necessidade do Brasil, e nós deixaríamos então para a Petrobras tomar as decisões que bem lhe propõe. Na minha opinião, Petrobras hoje em dia tem que mudar a sua forma, tem que trabalhar em prospecção, tem que trabalhar na questão de retiro e na parte de destilação, né, de produção. Na parte de estocagem não compete a ela, né, ela tem que abrir isso para um outro mercado. Então, como ela tem capacidade ociosa hoje em dia de tancagem, porque ela não produz, então ela está oferecendo isso ao mercado. Uma inversão absoluta, uma inversão absoluta dos valores realmente para que ela foi feita. Então, aí nós dizemos novamente, voltamos a isso, que achamos que a Petrobras, eu não digo que ela deveria ser assim privatizada, mas que o mercado em que ela opera que seja privatizado, aí nós vamos ver se a Petrobras realmente é aquilo que ela se propõe a fazer. E se tem competitividade e capacidade absoluta para competir nesse mercado tão grande que a gente conhece mundialmente falando. Ricardo, vou aproveitar aqui a tua presença, a gente passou mais recentemente pela paralisação dos caminhoneiros e a gente não tem como não trazer este assunto à tona novamente, até porque você é um especialista da área, a tua companhia é uma das maiores empresas nesse segmento. Como é que você enxergou essa questão da paralisação dos caminhoneiros? E aí eu vou fazer uma correlação pela colocação que o Mike acabou de mencionar. Os oportunistas que possivelmente existiram naquele momento em 2013, 2014, de uma alta demanda que nós tínhamos dentro do nosso país e a gente percebia que muitas empresas não se especializavam efetivamente até para prestar inúmeros serviços, eles saíram do mercado e esta paralisação também veio buscando um profissionalismo ainda maior do segmento de transporte? Maxwell, você resumiu muito bem, exatamente isso, o desenho, o cenário, hoje é exatamente esse. Essa paralisação, ela, imagino eu que ela fosse necessária
sempre existiu a tabela como referencial e pouquíssimas pessoas tinham conhecimento dessa tabela. Hoje, obviamente, esse impacto ele traz grandes prejuízos. A tabela ela é compulsória realmente, uma tabela totalmente equivocada, tanto numa decisão precipitada do governo quanto do órgão competente, né, em elaborar essa tabela. Haja vista que dia 27, agora, se não me engano, de agosto, vai ter uma definição, uma outra reunião, o ministro Luiz Fux já marcou, para uma definição e até uma readequação dessa tabela. Mas eu acho, sim, ela necessária. A questão de oportunismo, de oportunistas, né? Isso dentro do setor de transporte, que seja o transportador, eu acho que levou realmente o frete lá para baixo, levando à condição e ao caos que virou nos últimos anos. Realmente, quando você vê as matérias, né, que passaram na televisão, né, de motoristas chorando porque não tinha dinheiro para comprar um pneu, não tinha dinheiro para levar para casa, isso é fato, realmente. Se tornou nos últimos anos inviável. A depreciação do frete foi uma coisa monstruosa, porque a exigência em cima das empresas era bastante grande, você não tinha aí, talvez, a condição do investimento que era necessário, em virtude de uma concorrência completamente desleal, Ricardo? Exatamente. Devido a essa alta demanda, possibilitou a entrada desses empresários do transporte, que, com todo respeito, não conhece do caminhão um pneu, e se dizem profissionais do transporte. Mas isso não está relacionado principalmente a uma ação que o governo realizou na última década, dando aí condições de financiamento nunca antes vistas e, de alguma forma, talvez sufocando também propriamente esse segmento de transporte, ou seja, fazendo que muitas pessoas se endividassem para adquirir caminhões, resumidamente falando, e aí passando por uma situação econômica na qual nós passamos e estamos passando mais recentemente, e evidentemente que a solução ou o resultado absoluto disso tudo seria um endividamento monstruoso dessas pessoas ou desses caminhoneiros ou supostos caminhoneiros que entraram no mercado de transporte, Ricardo. Existiu realmente essa frente onde possibilitou que a pessoa que não conhecesse de um caminhão teve o acesso, né? E aí, obviamente, essa pessoa já saiu do mercado, fato. Esse empresário já saiu do mercado. Mas se desenhou um novo processo de trabalho, uma nova sistemática de trabalho, que foi a questão do livre comércio, né? Hoje é debatido, né? É inconstitucional a tabela ser compulsória, aquela coisa toda. Mas esse livre comércio empurrou muito para baixo o valor do frete. E com isso, como eu falei, vieram muitos empresários do ramo de transporte explorando essa classe autônoma até levar ao ponto que levou, enfim... Mike, você acredita, você por ser um terminal, honestamente falando, repassar, principalmente o tabelamento vindo por parte do governo, eu estou colocando a minha opinião, eu acho que o governo não deve, honestamente falando, regular principalmente a relação de comércio. Eu entendo o que foi colocado pelo Ricardo, principalmente no qual as pessoas que compram, vamos colocar desta maneira, né, os terminais que compram, efetivamente, eles vão buscar o preço, eu acho que é o papel deles, mas do outro lado da ponta, você também tem que ter a responsabilidade para regular o seu serviço com uma qualidade mínima exigida. Eu acho que não é papel do governo regular a questão do frete, até porque ficou muito difícil você repassar o custo para o terminal e o terminal passar o custo diretamente para a ponta final ou para a cadeia consumidora que está lá na ponta e, evidentemente, vai contribuir para um processo inflacionário. Qual é o meu questionamento absoluto nisso tudo, Mike? Com a experiência que você tem, internacional, e principalmente aqui no Brasil, como é que a gente regula absolutamente tudo isso para que a gente volte a crescer? Exatamente por causa disso, nós no terminal não contratamos o transporte. Nós saímos disso. O transporte deve ser contratado, na nossa visão, pelo cliente que é o dono da carga em si, né? E ele, então, dependendo exatamente da quantidade do serviço necessário, das distâncias de distribuição, que eu vejo muito difícil você, por exemplo, no tabelamento, você pode tabelar X, Y, Z, mas as variáveis no Brasil em distâncias e em locais de distribuição e formas e quantidades de volumes de distribuição são muito grandes. Até porque somos um país continental, né? Exatamente. Muito dificilmente você consegue ter um equilíbrio absoluto de tudo. Então, o que nós fizemos? Os terminais saíram fora dessa parte de transporte, realmente, e isso compete diretamente ao
cliente que contrata. O que nós fazemos é, assim, dar assistência quanto à qualidade, quanto à parte de inspeção, quanto à eficiência realmente. Fazemos pesquisas com os próprios motoristas para saber como estão sendo tratados pelas transportadoras em função dos trabalhos correlatos conosco, para que possamos melhorar realmente a prestação de serviço. Eu acho que isso é o começo realmente de uma certa independização que vai permitir que a classe de transporte, os transportadores no Brasil, possam então ter um preço, eu não digo tabelado, mas um preço justo pelo serviço aplicado e a qualidade do serviço que eles estão prestando. E tirar realmente do mercado esses aí que vieram simplesmente aproveitar a oportunidade. Mike, nós temos de deixar de ser o país do jeitinho, o país dos espertos, porque isso pode, de alguma maneira, contribuir para o desenvolvimento de uns e gerar prejuízos monstruosos para outros? Que ninguém tem que levar vantagem. Antigamente nós falávamos numa situação ganha-ganha. Ganha o recebedor, ganha o distribuidor. Hoje em dia não, hoje em dia são três. Hoje em dia nós queremos que o distribuidor ganhe, o transportador ganhe e o cliente final, que é aquela senhora que vai para o supermercado, tal, que ela também ganhe, que ela tenha um preço assertivo, correto, pelo valor da mercadoria que ela está ali comprando. E pela qualidade do transporte, né? Que as mercadorias cheguem em qualidade, em condições de realmente consumo adequado. Então, acho que isso é fundamental. Eu falo na cadeia completa. Falo desde você transportar um alface que vem do agro até a gente estar carregando aqui no Porto Santos. Então, é enorme essa questão. E a outra questão que tem que ser desenvolvida, que nós temos que, sem dúvida nenhuma, nós temos que ir ao modal ferroviário. Não faz jus mais um caminhão ter que sair daqui a fazer 3.000 quilômetros para levar uma carga. Isso não se faz mais. Isso é por trem ou por sistema aquaviário. Então, os caminhões têm que transportar o próprio sistema de cabotagem que precisa ser desenvolvido dentro do nosso país. Exatamente, o sistema de cabotagem desenvolvido, o sistema hidroviário desenvolvido. O caminhão tem que ir máximo 600, 1.000 quilômetros, máximo assim. E distribuição, obviamente, internas nas metrópoles, etc. Então, acho que é fundamental. Foi mencionado hoje também aqui, nós temos um problema aqui na Baixada, que é realmente a transposição da nossa serra. Isso é que é o maior desafio que nós temos realmente para o desenvolvimento, não somente do sistema rodoviário, mas o desenvolvimento do sistema ferroviário também. Indiscutível. Ricardo, depois da paralisação, a gente pode dizer que maturidade e responsabilidade são os focos do segmento de transporte no Brasil? Com toda certeza. Os reflexos ainda vão ser sentidos, né? Na verdade, o que sobrou, além de cargas represadas em terminais, custos com armazenagem, demurragem, enfim, foram prejuízos, né? A verdade é essa. Mas acredito que, de um modo geral, a categoria, né, toda a cadeia, né, ela sai fortalecida realmente. Vai existir esse filtro no decorrer dos meses. De fato, quem vai ficar vai ser quem, de fato, conhece aquilo que faz, né? Ou seja, o profissional propriamente dito. Com isso, obviamente, foi como foi dito agora, vai existir um negócio. O negócio só é negócio quando é bom para ambos. Quando é bom para uma parte, só é especulação, não é negócio, né? E o que vinha acontecendo era justamente isso, né? Essa bolha que se criou, na verdade, isso foi devido a esse livre comércio sem consciência, né, de que o meu prestador ele precisa sobreviver, ele precisa respirar. Com a regulação, né? E essa regulação sendo de uma forma extremamente responsável para que a gente possa fazer efetivamente negócios, que é o que a gente precisa para o nosso porto e é por isso que a gente chama Porto e Negócios. Mike, obrigado mais uma vez pela tua presença. Sempre um prazer ter você aqui junto conosco, levando informações para os nossos telespectadores. Eu agradeço a oportunidade, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu espero que mais uma vez nós possamos assim desenvolver realmente o tema para que o seu telespectador possa entender a importância realmente do porto e seus negócios. Então agradeço novamente a oportunidade e desejo tudo de bom e um sucesso para o seu programa. Obrigado, Mike. Ricardo, obrigado pela tua presença, pela primeira vez aqui. Eu acho que você contribuiu vertiginosamente, principalmente pela experiência que você possui e pelo sucesso que a tua empresa também possui, pelo profissional que você é.
Eu que agradeço pelo convite, pela consideração, te desejo muito sucesso, parabéns pelo formato do programa e que seja sempre um grande sucesso e que colabore sempre para o nosso principal negócio, que é o comércio exterior, Porto de Santos. Indiscutivelmente. Porto e Negócios fica por aqui e lembre-se, se você viver a expectativa dos outros, você nunca vai mudar o teu resultado. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio. Society Corretora de Seguros, Grupo Gelog e Mareste Telecomunicações.